Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva, e hoje com a minha colega Thalita Galli. Boa noite, Thalita. Boa noite, Cosmo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Pessoal, no início desta semana, o acampamento Marielle Vive, que é uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Valinhos, no interior de São Paulo, sofreu 2 atentados. Mais uma vez, disparo com armas de fogo foram desferidos na direção das famílias acampadas. Não há registros de feridos, mas a situação é de terror e o movimento voltou a registrar boletim de ocorrência e cobra providências da Secretaria Estadual de Segurança Pública. No Revista Brasil TVT de hoje, vamos repercutir essa questão e também a agenda apresentada pelas centrais sindicais ao Congresso Nacional e ao ex-presidente Lula e o 1º de Maio unificado. O 1º de Maio unificado será realizado na Praça Charles Miller, em São Paulo, em frente ao Estádio do Pacaembu, e terá como lema emprego, direitos, democracia e vida. Nas últimas semanas, o governo Jair Bolsonaro está sob a mira de diversas suspeitas de corrupção. Entre elas, denúncias de propinas na liberação de verbas do Ministério da Educação, construções de escolas falsas, superfaturamento de veículos escolares e até, vejam só, remédios pelo Ministério da Defesa. Além da compra de Viagra e prótese peniana com recursos públicos, os militares também reservaram R$ 546 mil para a aquisição da toxina botulínica, o Botox, mas negam o uso estético. No programa de hoje vamos repercutir essa questão e o veto de Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo, que previu o repasse de 3 bilhões e 800 milhões de reais em recursos federais a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. Segundo turno das eleições presidenciais na França vai ter Emmanuel Macron, mais uma vez, da centro-direita, e Marine Le Pen, da extrema-direita, disputando o Palácio do Eliseu. A participação do eleitorado, com 73%, é a menor registrada nos últimos 20 anos e mostra, mais uma vez, o desinteresse do eleitorado francês, mesmo diante de uma eleição cheia de questionamentos e desafios. Revista Brasil TVT repercute a eleição na França e também a viagem do ex-presidente Lula a Brasília. Nessa ocasião, ele encontrou com políticos, visitou o acampamento Terra Livre, que reuniu representantes dos povos originários de todo o país ali em Brasília. Para finalizar, temos o nosso momento cultural e você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo youtube.com/RedeTVT. Nesta semana, o ex-presidente Lula esteve em Brasília. Na ocasião, como a Thalita acabou de falar, ele se encontrou com políticos e visitou o acampamento Terra Livre, que se reuniu com representantes dos povos originários de todo o país. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Boa noite, governador. Seja muito bem-vindo. Olha, é um prazer, Cosmo Silva, você, aqui também a Thalita Galli, é um prazer saudar aqui todos que nos acompanham aqui pela TVT. É uma alegria muito grande aqui do Piauí poder participar com vocês aqui desse momento. Maravilha. Governador, vamos falar desta agenda intensa do presidente Lula em Brasília esta semana, uma agenda onde ele se encontrou com políticos, aproveitou para conversar. O que você pode falar para a gente dessas agendas? Olha, primeiro eu tive o privilégio de participar a convite do presidente, não é, ali do acampamento Terra Livre, já um ato que acontece há bastante tempo, com a presença, chegou no pico a cerca de 8 mil indígenas aproximadamente, os povos das origens, como a gente chama. E ali, eu que sou índio descendente, com muito orgulho, né, da nação G, da tribo de Jaicó, tudo que a gente estuda aqui, o Piauí, foi uma alegria. Ali foi um momento em que tivemos a presença de todas as nações indígenas, às vezes parece estranho, nações indígenas, sim, quando os indígenas receberam aqui, quando aqui chegou, ali na época do Cabral, talvez até antes dele, os primeiros que vieram da Europa, depois da África, da América do Norte, aqui nessa região do Brasil, nós tínhamos já pessoas que habitavam, aliás, bem antes de 1500, como a gente normalmente aprende na escola. Basta ver o Piauí, ali na Serra da Capivara, como em outras regiões do Brasil, se comprova um estudo científico, né, carbono 18, com
a apreciação de vários restos que são encontrados. Ali, a presença humana já há 50 mil anos atrás. Então, veja, aqui era uma terra habitada, aqui tinha a presença de várias nações, e nesse encontro em Brasília, a presença de 37 etnias. Veja, eu estou falando de línguas, né? O Guarani, o Tupi, várias línguas faladas pelos povos originários. Ali nós tivemos, de um lado, uma homenagem ao presidente Lula, todos os líderes representando todas as regiões do Brasil ali entregaram ao presidente um agradecimento, inclusive alguns presentes, onde ali reconheciam que Luiz Inácio Lula da Silva e depois a Dilma foi o melhor momento para os povos indígenas, para os povos das origens ali, aqui no Brasil. A evolução que tivemos ali na educação, ali foram apresentadas os já bons resultados, jovens que ali, por conta das mudanças que o Lula implementou a partir da Conferência de Educação, a presença de técnicos, pessoas da área de educação superior, pessoas com mestrado, doutorado, ou seja, e ali também um momento político, onde entregaram uma pauta em que o presidente Lula se prontificou, não é, de um lado, a resgatar, ali a recuperar ali retrocessos que tivemos agora com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a permissão de invasão por terras, pela mineração ilegal, madeireiros ilegais, a violência, estupro de mulheres, ali todo esse retrocesso em relação à saúde, hoje faltando até medicamento em relação à educação. Nós estamos falando de cerca de 1 milhão de pessoas que no Brasil se reconhecem como indígenas e hoje não são valorizados. E ele se comprometeu que, sendo eleito presidente do Brasil, se Deus quiser, não é, já em janeiro, ele quer voltar a ter um encontro com os líderes representativos das nações, não será um encontro tão grande como ele mesmo lembrou, mas para que se tenha, como outros países fizeram, uma pactuação para o emergencial, para o médio prazo e para o longo prazo. Foi um belo encontro, um momento extraordinário, com danças, com apresentações culturais e uma festa bonita, né? Uma festa, não é, apesar de um momento ruim, mas a alegria que a gente viu ali nesse momento de homenagem àquele que é um dos maiores líderes do Brasil e do mundo e que tem compromisso, sim, com os que mais precisam, os quilombolas, os deficientes e, é claro, também a população indígena de todas as regiões do Brasil. Governador, ainda sobre essa participação de Lula no acampamento Terra Livre, você já trouxe um pouquinho sobre esses comprometimentos, né, que ele fez. Ele se comprometeu a fazer um dia do revogaço, né? A deputada Joênia Wapichana fez esse pedido e ele se compromete a fazer um dia do revogaço, realmente anulando ações contrárias à população indígena que foram tomadas agora durante o governo Bolsonaro. E ele fala na criação de um ministério indígena, inclusive, pela primeira vez, né? Então, ele, para surpresa, inclusive, de muita gente, ele fala sobre a criação desse ministério e ele abre, de fato, esse diálogo com a população indígena. Na sexta-feira, inclusive, quinta-feira, encontro com as centrais sindicais, ele também falou, né, que ele quer ampliar o diálogo com vários setores da sociedade. Você tem visto essas articulações, inclusive políticas, que ele faz em Brasília, tem a ver com isso, de fato, também? É abrir diálogo, seja com setores da sociedade, seja com setores talvez mais à direita neste momento? É isso que Lula tenta fazer nesse momento? Olha, Thalita, eu acho que quem acompanha toda a história, toda a trajetória de Lula, sabe que ele é um doutor nessa área da articulação, uma experiência, uma vocação, uma capacidade de diálogo com os diferentes, não só com os que são do lado dele, e isso é tudo que o Brasil precisa, Eu tive o privilégio de acompanhá-lo já esses últimos dias, e especialmente segunda e terça, nessas agendas de Brasília. Só para você ter uma ideia, ali antes da ida ao acampamento, nós participamos de um momento com as lideranças. Ali as lideranças colocavam sobre essa situação da violência, essa situação, não é, da dificuldade que vivem
em várias tribos, em várias regiões do Estado. A presença de pessoas armadas, de pistolagem, os assassinatos, né? Ou seja, os Yanomami, que vivem uma situação delicadíssima. Então, veja, e ali o anúncio realmente foi uma surpresa para todos nós. Lá a gente sabia que ele ia participar dessa pactuação, já tinha sinalizado para isso na reunião preliminar. E quando ele externou, não, o momento é tão delicado que é importante ter uma área específica para cuidar, não é, desse resgate, desse momento de integração, desse momento de fazer, não é, com a presença indígena. E mais, além de ter uma área que seja comandado por alguém, não é, que possa legitimamente representar a população indígena. Então, eu acho que foi um momento especial. Eu destaco para ti, nessas agendas lá, a exemplo da articulação com as entidades do movimento sindical, ele também, em outra agenda que eu participei, dessa vez em São Paulo, também com a representação empresarial, ele tem dialogado também com segmentos, né, a academia, que vive um momento delicado, o pessoal da ciência e tecnologia, que vive um momento delicado, e o que o presidente Lula, e agora também a partir desse diálogo com o ex-governador Geraldo Alckmin, que foi também confirmado pelo Partido dos Trabalhadores, agora pela Federação, e agora estamos organizando para dia 7 de maio um evento extraordinário em que vamos tratar da Pauta Brasil. A Pauta Brasil, nesse 7 de maio, às 10 horas, no Anhembi, é um evento com líderes do Brasil inteiro, de variadas áreas, vai representar bem aquilo que está na cabeça de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, é mais do que uma eleição, pensa ele. E ele diz, é mais do que um movimento de partidos, uma articulação de partidos, líderes de diferentes partidos, muito além mesmo da frente. Ele dialogou lá no encontro em Brasília com senadores, com bancada da Câmara Federal, de variados partidos que não estão propriamente ainda colocados como da coligação, embora estejamos abertos ao diálogo, do MDB, do PSD, ali do Solidariedade, Rede, e vários outros partidos, além, é claro, PSOL, PSB, PV, PCdoB, enfim. Ali ele coloca a necessidade de organizar um campo político, de um lado, não é, o lado de Bolsonaro, Moro, enfim, que representa esse retrocesso do ódio, do fake news, da mentira, não é, dessas coisas esdrúxulas que você acabou de citar aí, de compra, do uso do dinheiro do povo, não é, que é para cuidar da saúde do povo, feito com superfaturamento, na compra de ônibus, agora de tanta coisa em tantas áreas, aquilo que eu mesmo chamo de... a gente já ficou feliz em ver os avanços do mundo, em sair do papel moeda para o cheque, eu que sou bancário, né? Depois para o cartão de crédito, para o Pix, e agora o que aqui no Piauí alguns líderes chamam de dinheiro mental, ou seja, o governo Bolsonaro inventou o dinheiro mental, ele sai aí fazendo contratos fictícios, o dinheiro só existe na mente, ele não existe, não é? Contratos para uma escola de 20 milhões que libera 200 mil e não tem fonte, não tem orçamento. Então, isso é uma coisa de uma gigantesca irresponsabilidade fiscal, não é? E há necessidade de cuidar disso. Então, o diálogo do presidente é preciso que quem defende democracia, quem defende que o país não pode ser destruído, quem defende as universidades, quem defende uma política ambiental com sustentabilidade, quem defende a soberania, sim, do Brasil, mas uma política de respeito, de paz com os outros países, para quem trabalha a necessidade de um crescimento econômico que tenha preocupação, sim, como dizem as centrais sindicais, com o emprego, mas também com a fome, com a miséria, não é? Que possa ter aí um apoio para mais empreendedores voltado para abrir mais oportunidade, a garantia de que a gente tenha todo esse eixo social sempre na ordem do dia, o crescimento de pessoas na rua, morando debaixo de ponte, se espalhado pelo Brasil inteiro. Então, esse compromisso, ele reúne
um conjunto de líderes, não é, que, além dos líderes partidários, Thalita, Cosmo, também os artistas, né, os cientistas, pessoas que são economistas da área da saúde, da educação, líderes sindicais, líderes sociais, líderes de todas as áreas. Então, o pensamento do presidente Lula, o compromisso, o aceno que ele dá é para um movimento mais amplo, não é? Ou seja, quem está do lado de cá e quem atravessou o Rubicão, quem foi lá para essa coisa ali do atraso. Então, eu acredito que dia 7 vai ser um momento grande, é o primeiro momento em que ele vai aparecer ali ao lado do pré-candidato, ele como candidato pré-candidato a presidente da República, colocando o seu nome, o ex-governador Geraldo Alckmin como o nome já também apresentado como pré-candidato a vice, mas muito além, não é, dos líderes que estarão lá, pré-candidatos a governador, a senador, federal, estadual, prefeitos, mas também lideranças, como eu falei, desses setores que têm compromisso com o povo, com a pauta do povo, com a democracia. A gente trazer o Brasil para essa pauta, seja no Congresso, seja na sociedade, seja nos debates, e, é claro, repito, um movimento muito além das fronteiras de uma eleição que já é muito. Governador, também nessa agenda em Brasília, o senhor falou muito bem dessas várias reuniões do ex-presidente Lula com políticos, intelectuais, e a ida dele ao acampamento Terra Vive dos indígenas. Como é que foi a recepção das pessoas com quem ele se encontrou a respeito do nome de Geraldo Alckmin como seu futuro vice na chapa presidencial? O que falaram, não falaram, a percepção que o senhor teve, inclusive, do nome, porque aqui em São Paulo muito se falou do nome do Geraldo Alckmin para assumir aí a vice de Lula na chapa presidencial. Como é que foi a recepção em relação ao Alckmin aí em Brasília, quando ele esteve em Brasília? Olha, Cosmo, muito boa essa sua pergunta. Veja só, eu tive o privilégio de acompanhar ali 2001, 2002. Lula dizia, puxa, eu já fui candidato e já perdi eleições aí 3 vezes. Vou para a 4ª eleição ou pode ser outro. Então, eu quero que a gente dê um passo a mais. E ele nos apresentava ali uma proposta, não é, que marcou ali esse início do século XXI. De um lado, uma chapa formada com um dos maiores líderes da classe trabalhadora brasileira, da América do Sul, do mundo, Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, um dos grandes e talvez um dos maiores líderes da classe empresarial, o presidente da Federação da Indústria em Minas Gerais, também um empresário que era parte da Confederação Nacional da Indústria, José Alencar. E veja o que aconteceu. Eu acho que qualquer um que acompanhou na época, para lembrar, tinha também, assim como toda essa história anterior, José Alencar do PL, Partido Liberal. Então, não foi fácil. Mas eu acho que, olhando para a história de 2002 a 2010, infelizmente Deus nos levou José Alencar, mas um homem digno, extraordinário, que honrou o Brasil, junto com o presidente Lula, e fazendo o Brasil viver um dos mais importantes momentos em todas as áreas de crescimento. Isso aqui podemos dizer, não sem falsa modéstia, para todas as áreas, a evolução da economia. Foi um momento que ganharam os mais pobres, classe média, ganharam também os mais ricos. Claro que o andar de baixo ganhou mais, o Lula nunca escondeu esse seu compromisso de prioridade aos mais pobres. E veja, agora ele apresenta outro gesto, um gesto de líderes de 2 partidos que disputaram a hegemonia política em 3 décadas, o PSDB e o PT, o Partido dos Trabalhadores, onde o Lula concorreu com Fernando Henrique Cardoso, com José Serra, agora mais recentemente com o próprio ex-governador Geraldo Alckmin, mas nunca perderam a capacidade de diálogo. Eu fui governador junto com o Geraldo Alckmin, governador. Uma pessoa digna, correta, ali, republicana, várias parcerias foram feitas, participou de vários diálogos, ali pensando no Brasil, claro, o seu olhar para São Paulo, pensando no Brasil. É claro que tem a disputa em São Paulo, mas olhando para o momento que vivenciamos,
é um gesto gigante, um gesto em que esses dois líderes deixam as suas diferenças e colocam como prioridade a importância de colocar um novo rumo para o Brasil. O compromisso com democracia, o compromisso com crescimento econômico, um compromisso com esse olhar social, um compromisso, né, de trazer o Brasil de volta a um respeito internacional, sair dessa linha do deboche, um compromisso com as instituições, ou seja, um compromisso com o povo brasileiro. E isso ninguém pode duvidar. Eu creio que aqui também nós temos a condição, como ele disse na reunião com os senadores, de muita coragem e o efeito de uma união de pensamentos em que ali nos centramos naquilo que temos em comum, onde teremos aí a condição, não é, de um projeto de Brasil, não é, que seja verdadeiramente para todos, onde a gente possa ter aí uma condição já de uma reconstrução do Brasil, apoiada na Câmara, no Senado, sair das eleições, do sentimento das eleições. Eu acho que vai ser uma linda eleição. Tem que estar preparado para tudo, porque esse povo lá já está batendo desespero, vão aprontar, não é? Vai ser fake a toda hora, vai ser armação de todo jeito, mas Deus no comando, a vontade de povo, e se Deus quiser, eu acho que essa união, ela nos impõe a todos, a quem é do Partido dos Trabalhadores, independente das diferenças que temos, a quem é do PSB, quem é de outros partidos, né? Inclusive partidos além da coligação. Eu vejo líderes de variados setores, não é, que são pré-candidatos em vários estados, já se somando de agora. Então, vai ser mesmo um movimento em favor do Brasil. E eu acho que é isso que o Brasil precisa. Olha só, tempos difíceis a gente vai encarar, inclusive por conta disso que a gente vai conversar daqui a pouco, os escândalos de corrupção que não param de aparecer em relação ao governo Bolsonaro. Governador Wellington, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, por trazer esses detalhes da movimentação de Lula em Brasília, viu? Obrigado, uma boa tarde para você. Boa tarde, querido. Eu que agradeço. Olha, eu encerro aqui dizendo que sim, é esperança. Lula, essa chapa feita, ela é esperança. Esperança de vitória e esperança de vitória do Brasil. Eu acho que, com certeza, tudo que o nosso povo precisa, não é assim que nem no futebol, é gritar um gol assim do coração, com muita alegria, por uma vitória que não é vitória de partido, não é vitória de um líder. É uma vitória com essa esperança do povo brasileiro, se Deus quiser. Abraço, governador. Abraço. E a gente continua aqui no Revista Brasil TVT repercutindo Brasília, porque o governo de Jair Bolsonaro está sob a mira de diversas suspeitas de corrupção. Entre elas, denúncias de propinas na liberação de verbas do Ministério da Educação, construções de escolas falsas, superfaturamento de veículos escolares e até remédios do Ministério da Defesa. Além da compra de Viagra e prótese peniana com recursos públicos, os militares também reservaram 546 mil para a aquisição da toxina butolínica. O Botox, é isso mesmo, Thalita? O Botox. Para falar sobre essa questão, Revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista Leandro Fortes. Olá, Leandro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Você já está acostumado a falar com a Thalita toda semana aqui na TVT, agora participando do Revista Brasil TVT. E, Leandro, tá bom. É muito bom conversar contigo, porque esta semana e a outra e a anterior, bem agitada lá em Brasília, várias denúncias de corrupção. E esta semana aí, como se não bastasse, Leandro, estoura esta bomba aí com compra de Viagra, Botox e afins. Leandro, o que você pode falar pra gente de tudo isso que está acontecendo lá em Brasília? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa, tá? Eu sempre participo do Bom para Todos e é um prazer estar aqui com vocês, com o Cosmo, com o Thalita, é um prazer muito grande. Bom, o que está acontecendo em Brasília é o que está acontecendo no Brasil, assim, é um profundo descontrole do aparato estatal brasileiro. Não é só um problema de corrupção e de inépcia, de incompetência. O que está se demonstrando é que, com o esgarçamento do tecido social provocado por um governo absolutamente sem sentido, né? Sem sentido e sem noção, as instituições elas estão se degradando. E não é diferente com as Forças Armadas. Então, assim, nós temos essa história de corrupção no MEC, por exemplo,
é uma história clássica de formação de uma superestrutura de corrupção. Assim, todo o sistema do Ministério da Educação ele foi aparelhado para fazer parte de um esquema criminoso. Então, tudo que você mexe tem um esquema criminoso ligado a ele. Qual é o sistema central dessa corrupção? É de que havia intermediários, essa é um esquema clássico do governo Bolsonaro. Lá na CPI da Covid se descobriu a mesma coisa no Ministério da Saúde. Você coloca intermediários, pessoas completamente criminosos comuns, batedores de carteiras, esses dois pastores lá, que eles fazem, né, eles ficam atravessando os negócios para não envolver as pontas. Então, eles cobravam propina para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Educação, propinas para a construção de escola, propinas, eles cobravam as suas propinas, os seus pedágios, para garantir que esses recursos chegassem àquelas pessoas que interessavam ao poder. Nas Forças Armadas, o descontrole ele é mais estrutural, porque não há a necessidade desses intermediários. As Forças Armadas, como elas foram colocadas num processo de isolamento depois da ditadura, elas passaram os últimos 35 anos fazendo absolutamente o que elas querem, sem nenhum controle social, sem nenhum controle institucional, sem nenhuma transparência. E com a adesão desses militares ultra-reacionários ao governo Bolsonaro e aos esquemas de corrupção do governo Bolsonaro, essa falta de controle ela se tornou esdrúxula, ela chegou ao seu paroxismo, ao seu teto. Então, eles chegaram num estágio tal de descontrole que eles perceberam que eles podiam fazer literalmente qualquer coisa com dinheiro público, sem se preocupar com nenhum tipo de repercussão. Daí se meteram nessa história de compra de comprimidos de Viagra, de próteses penianas, de remédio para calvície, e já tinham se metido em compras malucas de leite condensado, lagosta, filé mignon, então virou um enorme cabaré, né? Um enorme bordel verde-oliva ao Exército Brasileiro, onde não há respeito por mais nada, nem por si mesmos. Então, nós chegamos a um ponto de degradação, e isso talvez seja o único legado importante, embora seja extremamente negativo, é muito importante que o governo Bolsonaro vai deixar para a sociedade brasileira, para ela compreender que não se pode descolar as suas Forças Armadas da realidade do seu país. Porque você cria uma porta de ascenso social, que são as Forças Armadas, 90% das pessoas que entram nas Forças Armadas, em todas as instâncias, praças e oficiais, vêm das camadas mais pobres da população. Mas elas percebem que, ao entrar nas Forças Armadas, recebem um salvo-conduto de ascensão social de tal forma, em tal nível, que elas acreditam que não precisam dar mais satisfação para a sociedade, porque elas têm armas e elas têm um histórico de tutela da política brasileira e da tutela da sociedade brasileira. Então, eles aprendem desde cedo que podem ameaçar o poder civil e, dentro desse processo de chantagem e ameaça, fazer o que quiser com o dinheiro público. E isso chegou agora no seu absurdo total. Total. Por quê? Porque o sistema está todo corrompido. Se a gente mexer em outros ministérios, já foi no Ministério do Meio Ambiente, já foi no Ministério da Saúde, agora está sendo no Ministério da Educação e agora está sendo no Ministério da Defesa. Mas se mexer em todos os ministérios, vai se descobrir que esse esquema, obviamente, está espalhado, porque ele é um sistema de corrupção que está funcionando há muito tempo, sem nenhum controle do Palácio do Planalto, sem nenhum controle para reprimi-los, né? Foi liberado, porque a única forma do Bolsonaro se manter no poder e tentar a reeleição é fazendo com que essa máquina corrompida, suja, essa engrenagem do esgoto, funcione a todo vapor. Então é isso que, infelizmente, está acontecendo em Brasília, que é um reflexo de tudo que está acontecendo na política no Brasil, Cosmo e Thalita. Sempre muito bom falar com você, Leandro. Deixa eu trazer um detalhe, inclusive, sobre essa questão das Forças Armadas, né, e do Viagra. Essa semana, Mourão, né, o vice-presidente, deu uma declaração, inclusive, em relação a essa compra de Viagra, porque Bolsonaro usou essa compra, né, dizendo, inclusive numa reunião que teve com evangélicos, dizendo que era para aquela doença de hipertensão
arterial pulmonar, né? E Mourão desmentiu isso durante essa semana, porque ele falou assim, olha, o que tem comprar 35 mil Viagras para 110 mil velhinhos que pertencem às Forças Armadas? Eu não posso tomar minha pílula? A questão é que é medicamento comprado pelo SUS, então assim, e agora fica claro o interesse nisso, né? Ele fala que é para usar o Viagra, inclusive com função de disfunção erétil, né? Enfim, ele deixa claro isso na fala dele. Sim. E daí é você gastar dinheiro do SUS com o Viagra para os velhinhos. E daí tem toda uma questão ética envolvendo essa compra, né? Não é para hipertensão, o Mourão deixou claro isso. Em relação a esse esquema do MEC, inclusive, parece, Leandro, que tanto ali no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Educação existiam esses gabinetes de fachada e existem esses gabinetes paralelos, né, que atuam fazendo esse tipo de negociata. No entanto, é meio que um esquema miliciano, de fato, porque todo mundo sabe do que está acontecendo. O presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação esteve na Comissão de Educação no Senado essa semana e falou, né, ele disse assim, os pastores pertenciam ali, faziam parte nas reuniões, mas era só para rezar. Daí cutucaram um pouco mais, ele falou assim, não, na verdade, eles que traziam os prefeitos e falavam pra gente quem eram os prefeitos que participariam, porque eu tinha que encaminhar os técnicos. Lembrando que esse presidente do Fundo Nacional é o ex-secretário do Ciro Nogueira, que é o primeiro-ministro ali de Jair Bolsonaro. Então tá todo mundo sabendo do que tá acontecendo, né? É realmente um esquema miliciano em que todo mundo parece ser criminoso nesse meio. Queria te ouvir sobre isso. Você tem toda a razão, Thalita. É um esquema miliciano. A gente aprendeu a pensar nesse esquema miliciano. Até então, nós não tínhamos na nossa estrutura mental, inclusive na nossa estrutura de conhecimento jornalístico, essa questão da milícia, né? Milícia é um termo que, infelizmente, foi também degradado no governo Bolsonaro. Milícia é um termo muito utilizado da esquerda. Milícia eram forças populares montadas pela esquerda no mundo todo, nas suas revoluções, para manter a revolução de pé. Foram milicianos, por exemplo, que expulsaram os americanos da Baía dos Porcos, em Cuba. Foram milicianos, por exemplo, que prenderam agentes da CIA numa tentativa recente de invasão à Venezuela, milicianos de milícias populares e tal. Infelizmente, no Brasil, a milícia está ligada a esquemas criminosos, essa milícia do Rio de Janeiro, que transpôs, e aí você tem toda a razão, que transpôs para o governo federal, para o poder central, os seus métodos, né? E esses métodos estão sendo muito utilizados na administração do Bolsonaro. Porque, aliás, nós estamos descobrindo hoje que é o único método que ele conhece. Ele não tem nenhum outro método de administração. O único método de administração que ele conheceu a vida toda é o método miliciano, de imposição pela força, pela chantagem, pela morte, pela intimidação, né? Pelo achaque. E é o que está acontecendo. Então, quando você falou uma coisa engraçada, as primeiras desculpas são sempre muito ridículas, né? Essa primeira desculpa dos militares que era para hipertensão pulmonar. Aí muitos médicos vieram imediatamente e disseram, olha, não pode ser porque essas pílulas que foram compradas são de 25 miligramas. E a pílula do Viagra, ela não pode ser dissolvida, ela não pode ser desmembrada, porque ela se dissolve. Então, você não pode aplicar uma pílula dessa a quem tem hipertensão. Aí os caras botaram o sincericida, né, que é um sujeito completamente, né, descerebrado, que é o general Hamilton Mourão. Volta e meia ele é acionado, né, para fazer essas coisas. Que é um homem completamente tosco. Assim, e revela muito do que aconteceu dentro da caserna sem que nós percebêssemos. Esses homens que se tornaram generais, oficiais generais das Forças Armadas, não só os generais do Exército, mas brigadeiros e almirantes, são completamente desqualificados, absolutamente desqualificados. Um homem tosco, um homem que poderia ter sido retirado de uma caverna, né? Um homem, um brucutu, que vive ainda, estava aprisionado numa caverna junto com apostilas da Escola Superior de Guerra, vivendo como se ainda fosse um prisioneiro da Guerra Fria. E que saiu agora, de repente, para a luz do dia, combatendo o comunismo ateu e essas bobagens. E aí o que ele faz? Ele dá uma entrevista, foi num jornal, no Valor Econômico, revela que é uma mentira da história, a desculpa oficial da hipertensão é uma mentira, e ainda naturaliza a sua estupidez. É isso que a gente está convivendo há tanto tempo com isso, a gente já falando muito sobre isso. A estupidez está tão naturalizada que ele não se importa
que ela seja colocada assim à luz do dia. Então ele fala o seguinte: eu não posso usar o meu Viagra, pô. Ele pode usar o Viagra dele, deve, inclusive, para satisfazer seja quem for que ele vai satisfazer com o Viagra, mas ele não pode comprar Viagra com dinheiro público, mas isso eles não conseguem compreender na essência. Porque os militares vivem num mundo muito particular, onde tudo funciona exclusivamente para eles, porque eles se sentem escolhidos. E eles, como têm armas, têm sempre a sensação de que não podem ser retrucados, porque se forem retrucados vão nos ameaçar, como sempre eles fizeram, porque as Forças Armadas brasileiras, Thalita, só serviram historicamente para uma única coisa, para intimidar brasileiros desarmados. Eles jamais foram testados numa guerra de verdade, jamais. Se mandassem todos para a Ucrânia agora para lutar com os russos, talvez a gente soubesse realmente qual é o valor do militar brasileiro. Mas eles vivem praticamente, assim, todo o contingente de 200 mil militares no Brasil vive exclusivamente para retroalimentar a burocracia militar. São milhares de cargos. E fora os cargos militares, eles ainda ocupam 8 mil cargos na administração civil pública. É uma invasão, é uma ocupação militar de descerebrados. Se ainda fossem intelectuais que estão tomando, pessoas especialíssimas que estão tomando poder para transformar isso numa grande nação, não, é para espoliá-la. É uma grande, assim, uma ninhada gigantesca de ratos nas tetas da nação, sugando o que eles conseguirem sugar. E não bastassem isso, eles agora estão utilizando os recursos públicos para a disfunção erétil. Eles compram remédio para calvície, aí esse remédio para calvície provoca disfunção erétil, né, impotência sexual, aí eles compram remédio para impotência sexual. Aí se sentem poderosos porque voltaram a ter ereção, e aí compram botox. Quer dizer, virou um bordel. Virou um bordel. Isso a gente está falando, Thalita, está falando, Cosmo, das nossas Forças Armadas. Não é de qualquer coisa. A gente está falando. A gente não está falando da banda do General Sião, lá de Ipanema. A gente está falando das Forças Armadas. É um desconforto para o país isso. Eu estou vendo, eu já recebi hoje 2 vídeos, já está, isso obviamente já está sendo explorado em programas do humor no mundo todo. O Brasil é um vexame absoluto. Um vexame absoluto, quantidade de memes, de charges, de piadas com as nossas Forças Armadas. Aliás, Leandro, a frase, Thalita, do general Mourão, vice-presidente, soa como naturalizar isso. Mas espera aí, não estamos falando nada contra a Viagra, quem quer tomar Viagra. Sim. Agora, não dá para um servidor público, que você, presidente da República, é um servidor público, querer tirar dinheiro público. Ele ganha 30 mil, pouco mais de 30 mil reais como vice-presidente e mais pouco mais de 30 mil reais como general da reserva. Vá à farmácia com o seu salário, compre do seu próprio bolso. Agora, usar dinheiro público, não. É muito, como você falou, virou chacota, desmoralização. Agora, Leandro, sobre essa questão toda envolvendo corrupção no governo Bolsonaro, meio ambiente, educação, Forças Armadas agora, Ministério da Saúde, enfim, e aquele discurso de Bolsonaro, Leandro, anticorrupção, como é que fica? Pois esse discurso se desconstruiu absolutamente. Era o último recurso que ele tinha, inclusive, para manter alguma credibilidade fora da sua bolha, fora da sua base social. Né? Fora da sua base social de fanáticos, de idiotas, enfim, de pessoas doentes como ele só conseguia ter alguma credibilidade na questão da corrupção. Ele fala assim, bom, mas o fato é o seguinte, ele realmente é um idiota, é um imbecil, é um psicopata, mas o fato é de que não tem corrupção. Esse discurso não faz mais nenhum sentido. Não fazia mais sentido para quem conhecia minimamente a atuação dele como deputado federal. Ele era um punguista dentro do Congresso Nacional. Mas o fato é que ele cavalgou, né, nessa história para se eleger, se manteve nos primeiros anos, acontecia de tudo, mas não tinha corrupção. É aquela história, a economia está em frangalhos, não tem vacina, 600 mil brasileiros mortos, mas não tem corrupção. Nem isso mais ele consegue manter, não faz nenhum sentido ele falar isso.
né? Desde o Ricardo Salles, quando se descobriu que o ministro do Meio Ambiente participava da distribuição do roubo de madeiras, né, de cobrança de propinas de madeiras roubadas, clandestinas, para se locupletar, esquece, mas tudo bem, era só o ministro. Aí aparece o esquema do Ministério da Saúde, que foi desmembrado pela CPI da Covid, mostrando que havia um super esquema de corrupção montado dentro do Ministério da Saúde, e que era por isso que o presidente da República não comprava vacinas e incitava as pessoas a tomar medicamentos que não faziam nenhum sentido para a cura da Covid, porque estava ainda se montando o esquema que iria gerar milhões em propinas para a compra de vacina no Brasil. E depois veio agora o Ministério da Educação, que é um esgoto completo, é um esgoto total. Né? Você colocou um pastor completamente desqualificado, impressionante a desqualificação desse homem, né? Se meteu o pior do bordel gospel brasileiro, essas igrejas neopentecostais da pior qualidade, dentro ali, botava os pastores para rezar e para roubar. Os caras cobravam barra de ouro, uma barra de ouro custa R$300 mil. É importante a gente falar isso e sair um pouco só do grotesco, porque a gente está falando de propinas que eram cobradas de prefeituras municipais de lugares muito pobres, como no Maranhão e no Piauí. Significa que para alimentar a corrupção desses pastores e desse esquema montado dentro do Ministério da Educação, segundo o ministro Milton Ribeiro, a pedido do Bolsonaro, está na gravação. Milhares de crianças devem estar passando fome no Brasil por conta disso. Porque a gente tem que lembrar que a maior parte das crianças pobres brasileiras vão à escola não apenas para ler, para estudar, vão para comer. Vão para comer. Vocês viram que dentro do esquema de orçamento secreto, que é outro super esquema de corrupção, o ministro-chefe da Casa Civil, o primeiro-ministro, como diz a Thalita, do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, ele conseguiu, anunciou a construção de 52 escolas no Piauí, sendo que há 99 em obra que não foram concluídas. Eles estão se utilizando desse expediente para gerar capital político para as eleições. Ciro Nogueira também quer eleger a mulher dele deputada federal. Então é tudo muito podre, é tudo muito. É um esgoto geral. E Bolsonaro agora ele está desesperado, essas coisas estão agora aparecendo, ele não tem mais o discurso de que não tem corrupção, está tentando agora, como cartada, dar 5% de aumento salarial para todos os servidores públicos do Brasil. Quer dizer, é um inconsequente, é um meliante, né? Vai ter que acabar uma hora numa cadeia, né? Eu acho muito importante você trazer a ponta, né, da linha, quem está ali sendo prejudicado por tudo isso, que é a questão do superfaturamento dos ônibus escolares também. A licitação foi suspensa, as crianças ficam sem ônibus para ir para a escola, exato, ficam indo com aqueles ônibus todos arrasados ali, ou nem vão, porque, enfim, não tem o transporte público. Leandro, sempre muito bom conversar com você. Um beijo enorme, boa semana, boa Páscoa para você, viu? Para vocês também, Cosme, Thalita, um beijo enorme para vocês e para todo mundo que está nos vendo. Uma ótima Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Até. O governo Bolsonaro vetou a Lei Paulo Gustavo, que previa repasse de 3 bilhões e 800 milhões de reais em recursos federais a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. Para falar sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma. Boa noite, ministro Juca Ferreira. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, ministro. Ministro, vamos falar desse momento tão delicado. O Brasil hoje vive um momento muito delicado. Mas o setor cultural parece que é uma das marcas deste governo que tanto bate, que tanto leva a agressão a artistas, a profissionais das artes, enfim. Ministro, como a gente pode avaliar a cultura vivida nesse país, nesse atual momento do governo de Jair Bolsonaro? A gente tinha uma lei aí criada por congressistas para ajudar os artistas, o meio cultural, mas infelizmente o presidente foi lá e com a canetada vetou. Fala pra gente desse momento, ministro, por favor. Olha, talvez seja o pior momento que a cultura brasileira está vivendo, porque na época da ditadura militar eles matavam, torturavam, prendiam, desapareciam com
os dissidentes, os que pensavam diferente, mas agora o processo de destruição da cultura é generalizada, é terra arrasada, não tem noção, eles não têm noção do que estão fazendo, a verdade é essa. O Bolsonaro declarou guerra à cultura. Essa declaração de guerra à cultura, na verdade, é uma palavra de ordem da extrema-direita mundial, no leste europeu, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. Eles querem fazer com que a roda da história retroceda. Dizem, inclusive, que a intenção deles é retroceder para antes do iluminismo. Essa extrema-direita brasileira, que tem em Bolsonaro seu principal representante, agrega esse reacionarismo, essa visão de fazer com que a roda da história se mexa para trás. Nós temos uma ignorância gigantesca. Eles não fazem um ó com um copo. Então, na verdade, eles estão destruindo completamente tudo que foi construído no Brasil, desde Getúlio, para criar as melhores condições para o desenvolvimento cultural do país. Eles estão atacando tudo. Extinguiram o Ministério da Cultura. Depois de extinguir o Ministério da Cultura, eles tentaram acabar com o IPHAN, que é um órgão de Estado, tem poder de polícia, tem possibilidade de modificar planos de governo ou empresarial. É um órgão respeitado no mundo inteiro. A primeira vez que eu tive contato com o Ministério da Cultura da China, a ministra da Cultura da China mostrou sua admiração pelo IPHAN e pediu ajuda até para eles desenvolverem algumas expertises que eles não tinham, apesar de terem uma cultura milenar. Então, eles tentaram substituir o IPHAN por uma superintendência do patrimônio que não tem nenhuma acumulação, com o interesse de privatizar o patrimônio histórico e cultural brasileiro. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma evidência que, se vocês quiserem aprofundar, tem condições. Eles estão desmoralizando a Fundação Palmares, conseguiram um negro racista contra os negros, e ele saiu agora para ser candidato, mas é um processo assim de uma crueldade de atacar todas as referências que a cultura brasileira tem, que tem origem na nossa afrodescendência. E estão tentando acabar o cinema brasileiro. Isso é encomenda dos americanos, pode ter certeza disso. Eu, quando era ministro, recebi a visita de 6 senadores americanos que vieram dizer que estavam incomodados com nossa política de audiovisual e cinema. Eu disse, paciência, vocês têm que defender os interesses americanos e nós aqui defendemos os interesses do cinema e do povo brasileiro. Como última alternativa, eles disseram, é possível que a gente tenha acesso a esses recursos do fundo do audiovisual? A gente se compromete em fazer os filmes em português. Eu disse, olha, eu gosto da ideia de vocês fazerem filmes em português, mas é muito pouco. Nós não podemos pegar dinheiro do contribuinte brasileiro e beneficiar o cinema americano. Quer dizer, o fundo setorial do audiovisual é para constituir um cinema forte. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo em torno de 150. A Condecine, que é a maior fonte de recurso de patrocínio desse crescimento do cinema brasileiro, não é nem orçamentário, é uma cota que é cobrada, uma taxa que é cobrada de quem ganha dinheiro com cinema e audiovisual, veiculando, exibindo. E esse dinheiro dá, se não me engano, em torno de não vou arriscar agora que eu estou esquecido, mas é uma soma fantástica. E não é dinheiro orçamentário. Então, para que bulir nesse negócio? Porque eles têm interesse de eliminar todo o sistema criativo
que foi desenvolvido no Brasil. Eles estão atacando os artistas, os criadores em geral, abrindo o processo de 15 anos atrás para ver se tem alguma coisa irregular. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. As duas sinalizações positivas vieram do Congresso. A Câmara de Deputados, quando a Benedita da Silva, deputada do Rio de Janeiro, era a presidenta da Comissão de Cultura, e tinha Jandira, tinha vários outros parlamentares que têm sensibilidade para a questão cultural, eles aprovaram a Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial, porque muita gente está passando fome no setor. Com a pandemia, não puderam fazer eventos, espetáculos, e essa dificuldade fez com que houvesse uma paralisação generalizada da cultura. Então, o Congresso se sensibilizou, a iniciativa foi da Comissão de Cultura da Câmara, mas foi aprovado quase por unanimidade, só teve um voto contra do presidente desse partido, que se chama Novo, mas, na verdade, é velhíssimo. E agora a Lei Paulo Gustavo foi aprovada também quase por unanimidade no Congresso. E foi uma iniciativa do Senado dessa vez. Pois bem, o Bolsonaro vetou. A mim não me surpreendeu, porque é evidente o desinteresse dele pelo desenvolvimento cultural do Brasil, a ignorância. Ele não percebe que cultura é fundamental para a existência da própria nação, para a coesão nacional, para o desenvolvimento, inclusive da economia. Então, é uma iniciativa deles que, se a gente compreende o significado dessa extrema-direita, a gente compreende facilmente qual é a intenção, mas é uma barbárie isso. Isso é a opção pela barbárie, pelo não desenvolvimento cultural do país. Ministro, o senhor enxerga também certo desespero nessas ações do governo Bolsonaro contra a cultura? Eles não conseguem ter apoio na área. Uma coisa boa da área cultural, não é só no Brasil. Os artistas, como dizia Glauber Rocha, são as antenas da raça. Eles têm sensibilidade. Os artistas vocalizam as demandas e necessidades, às vezes que ainda nem são conscientes, mas os artistas têm essa capacidade de se antecipar e dar visibilidade a questões. E é normal que os artistas sejam críticos. No mundo inteiro, os artistas são críticos. Tratam das mazelas, das dificuldades, das injustiças, das desigualdades. Bolsonaro quer eliminar isso. Ele tem uma intenção. E tem outra coisa que eu me esqueci de dizer. Essa extrema-direita brasileira é contra toda a herança africana. Eles rechaçam radicalmente essa riquíssima contribuição dos africanos que vieram escravizados para o Brasil. Não há possibilidade de pensar o Brasil sem essa contribuição. O Brasil não existe sem isso. Outra contribuição que eles rejeitam é dos povos indígenas. Eles são racistas, eles têm uma dificuldade de compreender da importância para o Brasil dessas contribuições que foram dadas desde o início da formação do país. Aquela convivência ainda sob a égide da escravidão e Brasil colônia, mas começou um processo de formação cultural do povo brasileiro que acabou se consolidando, e essa formação eles querem fazer uma intervenção. Bolsonaro já disse que quer passar o Brasil a limpo, ou seja, uma espécie de água sanitária para remover uma mancha que seriam as liberdades que a cultura absorve e abriga e essas contribuições africanas e indígenas. Então, é evidente que eles não vão conseguir isso, é evidente que o Brasil é bem maior do que eles, mas eles causam um prejuízo enorme, um retrocesso, perda de tempo. Por exemplo, a área de cinema é uma área que é muito disputada pela economia importante que o cinema produz. E essa importância, o Brasil crescendo, ganhando prêmio em tudo quanto é festival importante no mundo,
conquistando o público. O cinema brasileiro conquistou a televisão. Hoje, outro dia, eu zapeando na televisão, nos canais a cabo e por assinatura, 7 filmes brasileiros passando naquele momento. Não existia isso, o cinema brasileiro não tinha acesso à televisão. Hoje tem produtora de cinema em todas as capitais do Brasil e em algumas cidades de médio porte. Eles estão querendo destruir isso. É um trabalho deliberado de destruição, é um trabalho contra o país, contra a cultura brasileira, contra o cinema brasileiro. Então, como é que eles esperam, admitem a possibilidade de ter algum apoio na área cultural? Isso eles fazem com a música também, perseguir os grandes artistas da área da música, da dança, todos os setores vêm sofrendo muito com o atual governo. Eu falei em desespero até por conta das manifestações populares que têm aparecido em diversos shows, apresentações, e tomo como exemplo, inclusive, a questão do Lollapalooza, né? Perfeito. Que o governo atacou o Lollapalooza por conta dessas manifestações contrárias ao governo que surgem espontaneamente. Então, por conta disso, esse certo desespero no governo. E parece que quanto mais o governo ataca, mais os artistas resistem, né? E falam assim, olha, vocês não vão nos calar, não vão nos proibir de expressar, enfim, somos resistência. Sim. Vocês têm toda a razão de ter levantado isso. No Lollapalooza foi iniciativa do público. A juventude brasileira tem horror. Todas as pesquisas indicam que é o segmento social onde a rejeição a Bolsonaro e seu governo é maior. A juventude quer mudança, que quer um Brasil democrático, um Brasil onde as pessoas se respeitem, onde haja liberdade de expressão. Então, a possibilidade dessa guerra cultural que eles deflagraram dar certo é nenhuma, porque quanto mais eles agridem, mais a reação é mais forte ainda, é mais generalizada. Então, a gente está vivendo um momento que a resistência é grande e a destruição que eles estão fazendo é enorme. Ministro, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar aqui com a gente, viu? Um abraço, até a próxima. Beleza, obrigado a vocês e parabéns aí pelo trabalho. É isso que chamam de comunicação contra-hegemônica? Perfeito. Abraço, ministro. Abraço para vocês. Até. Pessoal, intervalo. A gente vai fazer um rápido intervalo. O Revista Brasil TVT volta daqui a pouquinho, tá? Fica por aí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O segundo turno da eleição presidencial na França terá, mais uma vez, Emmanuel Macron, centro-direita, e Marine Le Pen, da extrema-direita, disputando o Palácio do Eliseu. A participação eleitoral de 73% é a menor registrada nos últimos 20 anos e mostra, mais uma vez, o desinteresse do eleitorado francês, mesmo diante de uma eleição cheia de questionamentos e desafios. Para repercutir o pleito presidencial na França, nós conversamos agora com o Luiz Felipe de Alencastro, que é professor da Escola de Economia de São Paulo da FGV e tem todo um histórico aí envolvendo a França. Boa noite, professor Luiz Felipe de Alencastro. Prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosme. Boa noite, Thalita. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Maravilha. Professor, vamos falar um pouco desse segundo turno aí que se aproxima da eleição na França, que mais uma vez está polarizada entre Emmanuel Macron, da centro-direita, e Marine Le Pen, de extrema-direita. O senhor trouxe para a gente uma análise geral da eleição francesa e o que esperar desse segundo turno, professor? Bom, a primeira coisa é que houve deu uma afinada aí nas estatísticas nos últimos dias e finalmente a abstenção não é tão grave, foi de 25%. É bom lembrar que o voto não é obrigatório na França. Então, é uma abstenção, como você disse, bastante forte, mas não é tão catastrófica como se pensava. A outra coisa que aconteceu depois da eleição, nesses últimos dias, foi uma série de sondagens em que
a vantagem do Macron sobre a Marine Le Pen se acentuou um pouco. Há uma diferença de 10 pontos, de 55 para 45 agora, nas sondagens mais importantes, mas na média um pouco abaixo disso, mas enfim, já é um pouco maior do que nas sondagens de domingo à noite. Vai haver, eu devo dizer também, que vai haver dia 20 um debate importante entre os dois vão debater, porque na campanha do primeiro turno os dois não debateram. Aliás, ele não foi debater com ninguém. O presidente que está saindo, ele evita, em toda parte, debater no primeiro turno, porque ele é alvo do ataque de todos os outros e ele não consegue tempo para falar, enfim. Então, ele se reservou para o segundo turno, o que foi mal visto, aliás, por uma parte do eleitorado, achando que tinha que haver debate, sim. Mas, enfim, em 2017, o Macron, quando enfrentou no debate do segundo turno a Marine Le Pen, ele deu de 7-1. E foi realmente uma lavada. Ficou claro que ela não estava preparada para esse debate. Em última instância, não estava preparada para o cargo a qual ela estava concorrendo. E ele teve 65% dos votos no segundo turno. Agora ela está mais bem preparada e ele não é mais a novidade. Em 2017 ele era a novidade, agora ele não é mais. Sim. Professor, Marine Le Pen também moderou bastante o discurso dela em relação às últimas eleições, né? Que era muito mais ali de extrema-direita, muito inclusive nesse campo dos direitos humanos, e parece que ela deu uma moderada. Como que você vê esse segundo turno? Eu tenho ouvido muitos analistas dizendo que é preciso barrar Marine Le Pen para, com isso, barrar a ascensão do neofascismo mundial, inclusive, esse movimento que tem tomado outros países. Como você enxerga esse segundo turno? Na realidade, a Marine Le Pen, durante esses últimos meses e no primeiro turno, foi protegida pelo aparecimento, pela emergência de um candidato mais extremista ainda do que ela, o Zemmour, e aí ela, comparativamente, pareceu moderada. Mas foi só ela ganhar a eleição do segundo turno e ela voltou a um discurso muito mais agressivo de novo, inclusive do ponto de vista constitucional. Ela disse que se não tiver maioria no parlamento para fazer as reformas que ela quer, as reformas ultraconservadoras, acabar com o direito de solo, que dá direito a quem nasceu na França de ter a nacionalidade francesa, não imediatamente, mas uns anos depois, uma política muito mais anti-europeia. Ela disse que se não tiver maioria, ela vai fazer referendo. O referendo é um instrumento autoritário, então ela radicalizou um pouco mais, não é? O que eu queria também chamar a atenção para os nossos telespectadores é que então, não nesse domingo, no outro vai haver a eleição, e 2 meses depois tem as eleições legislativas. Então, o parlamento vai ser renovado. Esse, aliás, é um elemento que está na cabeça tanto do Mélenchon, como do Macron e da Marine Le Pen e do Zemmour. O que eles estão pensando? Eles estão pensando em negociar apoios, no caso do Mélenchon, ao Macron, que Mélenchon, para lembrar, é o candidato mais à esquerda, não é? Que ficou em terceiro lugar. Ele apoiaria eventualmente mais o Macron, se o Macron facilitar eleições de deputado de esquerda nos distritos eleitorais daqui 2 meses e meio. E o Zemmour também negociaria nesses termos
aí favorecendo o candidato de extrema-direita, com a Marine Le Pen. Então, na realidade, é uma eleição de 4 turnos, porque tem 2 turnos na presidencial e 2 meses depois tem mais 2 turnos na legislativa. Aliás, nós podemos já combinar, se vocês quiserem, eu voltarei aqui para debater em junho, ou maio e junho, o resultado das legislativas. Com certeza, E professor. aí é que se define o quadro dessas eleições todas. É verdade. Professor, o senhor tocou no Jean-Luc Mélenchon, que foi o terceiro na eleição, que é o candidato mais à esquerda, e teve essa ascensão nessa eleição agora do Jean-Luc Mélenchon. Ele já vinha disputando os outros pleitos anteriores e agora ficou lá muito próximo da Marine Le Pen, que ficou em segundo. A minha pergunta é como que o senhor já trouxe essa discussão aí, já estão prevendo nas eleições legislativas, mas até agora o Jean-Luc Mélenchon não declarou apoio efetivamente, ele só pediu para os eleitores dele não votarem na Marine Le Pen. E outro fator que chamou muita atenção é que os partidos que tinham François Hollande lá atrás, Sarkozy, ficaram muito abaixo do desejado, né, professor? Tá havendo um rearranjo aí no cenário político francês? Totalmente. Foi bom você lembrar isso, Corme, porque o que acontece é o seguinte, esse sistema de eleições legislativas logo após a eleição presidencial, que começou em 2002, antes não era assim. O mandato presidencial do Mitterrand, do De Gaulle, do Giscard d'Estaing, todos os outros, era de 7 anos. E no meio do mandato, mais ou menos no meio, 2/3 do mandato, 5 anos depois, tinha uma eleição legislativa. Então, podia acontecer, e aconteceu, que o eleitorado estava irritado com esse presidente, com aquela maioria, elegia uma maioria de direita, se o presidente fosse de esquerda, e vice-versa. As duas coisas aconteceram. O Mitterrand teve que encarar uma maioria de direita que nomeia o primeiro-ministro, nomeia o governo, e que depende da maioria que os eleitores escolheram para ir para o parlamento. E o Chirac, eleito presidente, teve que lidar com a maioria de esquerda no parlamento, que teve um primeiro-ministro socialista, o Jospin. Isso acabou. Então, quando o presidente ganha a eleição, ele, no embalo da vitória dele, a maioria dele, os que o apoiam ele, ganham também as legislativas. Aí deu uma travada no sistema. O sistema trava, porque o eleitor que está irritado, o caso mais típico é esse primeiro mandato do Macron, né? Os coletes amarelos manifestaram em Paris todo fim de semana, durante mais de um ano, quebrando tudo. Ele não tem eleição no horizonte que sirva como desaguadouro dessa insatisfação. A outra coisa é que há um movimento conflitivo entre a expansão da União Europeia, eu digo expansão institucional, expansão do direito europeu, e os interesses nacionais que uma parte do eleitorado acha que está sendo atropelado pela essa expansão das instituições europeias. Isso levou no Reino Unido ao Brexit. Na França, levou a uma desagregação dos partidos tradicionais. E não só o Partido Socialista, como você disse, que desagregou, está no fundo do poço. A candidata do Partido Socialista teve menos de 2% de voto, né? É o principal partido da França, junto com os gaullistas. Os gaullistas tiveram 7%. Quer dizer, isso, então, é um pouco consequência dessa coisa mal resolvida das relações do país com a União Europeia. A outra coisa, lembrando sempre que, ao contrário do Reino Unido, a França está na União Europeia e no euro. É muito mais complicado. Há 5 anos atrás, a Marine Le Pen disse que ia sair do euro, se atrapalhou toda, porque quando se está no euro, não se sai assim de uma hora para outra, é o fim do mundo, dá uma confusão muito grande.
A outra coisa que desorganizou a vida política é a questão da imigração. Há um sentimento anti-imigrante que foi acentuado por atos de terrorismo na França. Estou falando terrorismo mesmo, não é metáfora. São 135 mortos no atentado do Bataclan em 2015, uma série de outros atentados, gente que estava na terraça do café, que estava num show, numa casa de espetáculo, que foi atacado por terroristas armados até os dentes. Isso tudo criou uma espécie de aversão numa parte da população à imigração, porque esses países são o destino da imigração que vem da Ásia Central, do Afeganistão, via Turquia, entra na Grécia, da Síria e da África também, que vem atravessa o Saara e vai até o Mediterrâneo. Isso, então, exacerbou esses movimentos de extrema-direita na França. Não só na França, em toda parte, em toda parte. Aliás, um parênteses, esse é um traço que se dá pouca atenção na extrema-direita brasileira, porque, para mim, o governo Bolsonaro, para mim, para o Financial Times, para o Washington Post, para o New York Times, para o Le Figaro, o governo Bolsonaro é de extrema-direita. Eu falei de propósito jornais conservadores, que intitulam o governo Bolsonaro de extrema-direita. A extrema-direita brasileira não tem que lidar com o problema de imigração. O Brasil não é um problema central. Pode ser lá para Roraima, que tem um pouco de exilado da Venezuela que entra lá, mas não é um problema no Brasil. Nos Estados Unidos é também, e na Europa inteira, e na Hungria e na Polônia nem se fala, não é? Então, esse é um ponto que exacerbou muito a política nesses países. O Macron é um europeu decidido, a derrota dele também seria não só um problema mundial, como a Thalita mencionou, mas seria uma crise gravíssima no meio da União Europeia, e isso é também um dos temas que está em debate e oposição frontal entre os dois candidatos, entre Marine Le Pen e o Macron. Só para finalizar rapidamente, professor, é possível transportar algum tipo de leitura da eleição na França aqui para o Brasil? Há quem diga que Mélenchon optou como estratégia política radicalizar em vez de buscar a formação de uma frente mais ampla, e isso o impossibilitou de chegar num segundo turno. A gente pode transportar talvez alguma leitura aqui para a eleição brasileira? Não, o Mélenchon, na realidade, houve um voto útil para ele também. Está aparecendo nas pesquisas agora. Ele apanhou o voto dos comunistas, do Partido Comunista, que tinha lá um eleitorado limitado. Ele apanhou o voto dos verdes, que tinha um candidato maior, o dobro do Partido Comunista. E nos últimos dias da eleição, a militância de esquerda que estava em outros partidos votou no Mélenchon, porque achou que ele tinha mais chance de encarar o Macron. Então, ele teve uma estratégia que sempre foi a dele, ele é um grande tribuno, um grande orador, a base eleitoral dele é Marseille, que era uma prefeitura socialista e tem sindicatos e prefeituras em volta que eram comunistas, tem muito estivador, muito sindicato. E ele, então, fez uma bela campanha, mas ele chegou ao fim, ele disse que não será mais candidato. Ele apanhou uma parte do eleitorado mais radical que podia ter ido até para Le Pen. Sim. Na realidade, ele fixou um eleitorado. Uma parte dessa garotada que está ocupando a Sorbonne hoje, eu estava comentando com vocês, são eleitores do Le Pen, frustrados de não terem representação nesse embate do segundo turno.
E aí tudo bem, mas a classe operária vota na extrema-direita. Isso é uma coisa que a esquerda do Brasil é interessante saber. A 43% dos operários e dos empregados franceses, empregados de comércio, votam na extrema-direita, as duas categorias juntas. Votam na Marine Le Pen ou no Zemmour. Não é na esquerda, não. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Vamos voltar a se falar realmente depois das eleições legislativas pelas quais a França vai passar, porque daí sim a gente tem um cenário mais completo para analisar o futuro da França. Um abraço para você e até uma próxima. Um abraço, Thalita. Obrigado, Cosme. Abraço, professor. Até. Nesta semana, as centrais sindicais apresentaram a agenda dos trabalhadores ao Congresso Nacional e definiram a pauta do 1º de maio unificado. Também nesta semana, as centrais sindicais se encontraram com o ex-presidente Lula em São Paulo. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Miguel Torres, que é o presidente da Força Sindical Nacional. Olá, Miguel Torres, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Miguel, semana agitada, né? As centrais estiveram em Brasília para entregar a agenda ao Congresso Nacional e também essa definição do 1º de maio para finalizar o encontro das centrais com o ex-presidente Lula em São Paulo. Miguel, fala para a gente dessas agendas, por favor. Só lembrando que na quarta passada, dia 7, nós tivemos a Conclate. Boa. Então foi uma loucura esses dias, mas é uma loucura do bem. Estamos ativos. Bom. Tá? A agenda vocês têm conhecimento, né? Nós começamos no dia 7 com a Conclate, que é a Conferência da Classe Trabalhadora, onde, por unanimidade das centrais sindicais, tiramos propostas aí para o país, né? Não só na área trabalhista, na área do direito dos trabalhadores, mas também em diversos setores, na economia, na questão do meio ambiente, na questão da saúde, da educação, né? Um elenco de propostas para o Brasil voltar a crescer, voltar a se desenvolver, voltar a respeitar a democracia, respeitar as instituições. Então, é um documento muito complexo, mas de muita força na unidade das centrais sindicais. Isso foi muito importante e é muito importante para os trabalhadores. Só lembrando aqui, a Conferência da Classe de Trabalhadores até hoje só teve 3. Uma em 81, dentro do regime militar, onde os trabalhadores se reuniram na Praia Grande para definir propostas e modelos de atuação. Em 2010, né, logo do final do mandato do presidente Lula, e agora que nós somos chamados pela crise, e esse é um momento muito importante, e nós, trabalhadores, não deixamos, né, isso passar. Estamos juntos, forte, nessas propostas. Tivemos essa semana, como você bem diz, em Brasília, as centrais sindicais com uma agenda de divulgar essa agenda da Conclate para o parlamento também, né, que tivemos atividades para divulgar a agenda legislativa e a agenda judiciária, mas levamos também já a proposta da Conclate. Então, tivemos reuniões importantes em Brasília, no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo companheiro Paim. Depois tivemos no TST uma audiência muito proveitosa com o desembargador Emanuel, e tivemos uma reunião na Câmara dos Deputados, com os deputados ali recebendo os nossos documentos, tanto a pauta legislativa, a pauta da Conclate, a agenda legislativa e a agenda judiciária. E também tivemos, no final da tarde de terça-feira, a agenda com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no qual nos recebeu, junto com alguns senadores, e se comprometeu aí em dar atenção muito especial aos documentos que foram entregues. Agora, nós estamos naquela fase. É um olho no peixe, um no gato e um na churrasqueira. Vacilou, uma das coisas vai embora. Então, temos que ficar muito esperto. Miguel, falando sobre essa pauta que as centrais sindicais criaram unificadamente,
e entregaram essa semana para o ex-presidente Lula, pré-candidato, né? E quando recebeu, Lula comentou sobre abrir diálogo com a classe trabalhadora. Ele tem falado sobre revisão da reforma trabalhista e quero saber como que vocês têm enxergado, principalmente essas duas falas, a importância de se abrir diálogo, de fato, né, para conversar com o trabalhador, e essa questão da reforma trabalhista, como que vocês colocam isso na pauta das centrais? O Lula recebeu muito bem esse documento, ele até elogiou a profundidade das propostas e valorizou muito a unidade das centrais, do movimento sindical, nesse documento muito importante. Na questão da reforma trabalhista, é lógico que a reforma trabalhista que veio no Brasil em 2017, tudo que ela prometeu, ela fez o contrário. Era para gerar emprego, que gerou desemprego, era para melhorar os direitos sociais, piorou. Então, foi um desastre, né? Então, não dá nem para chamar de reforma trabalhista, foi uma destruição dos direitos dos trabalhadores. E é lógico que nós estamos no ano eleitoral, o ano que a gente pode puxar essa discussão para o debate, e está dentro também aqui da nossa pauta. Mas a ideia que nós temos vocês têm acompanhado, o que aconteceu na Espanha, o que está acontecendo na Espanha. Na Espanha também fez uma reforma trabalhista em 2012. E a reforma trabalhista da Espanha serviu de base para a nossa reforma trabalhista aqui em 2017. Ela copiou e colou praticamente. E isso mostra agora que, como não deu certo aqui, também não deu na Espanha. Eles começaram a rever a reforma, dentro de um processo que nós achamos muito importante, um processo muito democrático, em uma mesa de negociação, trabalhadores, empresários e governo, discutindo ponto a ponto da reforma e revendo o que está prejudicando os trabalhadores, prejudicando a economia, prejudicando o desenvolvimento do país, na Espanha que nós estamos falando. Então, é um modelo que nós aqui achamos viável para nós estarmos trabalhando aqui num futuro mandato aí do presidente Lula. Sabemos que não dá para voltar, rever tudo, mas nós temos consciência que temos plena convicção que dá para a gente revogar muitas coisas já na negociação, na mesa de negociação. Isso com certeza vai ser feito. E o presidente Lula falou muito disso hoje, né, de conversar para que a gente possa avançar. E vai ter muita coisa para a gente resolver o ano que vem. Nós estamos falando aqui da questão dos trabalhadores, mas fizeram uma lambança, área ambiental, área social, então está uma loucura. Mas nós, trabalhadores, vamos ajudar, com certeza, recuperar direitos, recuperar as proteções sociais e ajudar o país a voltar a crescer. Miguel, na última quinta-feira, as centrais sindicais no encontro com o ex-presidente Lula em São Paulo, na Casa de Portugal, nesse encontro também teve a participação do Geraldo Alckmin, cotado aí a ser vice na chapa de Lula à presidência da República. Como é que foi a participação de Alckmin? Como é que as centrais viram a participação dele e quem estava presente lá no evento? Olha, foi muito positiva, né? Eu nem sabia que o Alckmin iria. Nós ficamos sabendo, pelo menos eu fiquei sabendo na hora, né? Isso foi uma demonstração do presidente Lula que nós estamos juntos mesmo para mudar esse país, né? A gente sabe que trazer o Alckmin nesse momento, um momento que teve muitas críticas, mas o Alckmin também tem muito apoio de parte da sociedade e vai ajudar muito nessa construção. Pensar que o companheiro Lula ia ter uma chapa pura PT era para não ganhar a eleição, né? E nós sabemos, a história já mostrou para nós no passado. Me parece ali, tanto no discurso do Alckmin, no discurso do Lula, nas conversas que nós tivemos, eles estão muito bem sincronizados no trabalho, estão muito bem afinados no discurso e no que querem fazer para o Brasil voltar a crescer, desenvolver. Com certeza vai ser a chapa vitoriosa em 2022. Miguel, sobre 1º de maio, as centrais estão unidas também na realização de um 1º de maio. Não há muito o que celebrar, mas é um momento de marcar posição, de retomada de direitos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa organização. Tem a unidade, né, das centrais, conseguimos manter, sabe?
Se fosse todas iguais, não precisava ter 10, né? Então, tem as diferenças. Então, a gente chegou, como na Conclate, nós avançamos muito bem na Conclate, também o 1º de maio vai caminhar pelo mesmo caminho. A base do nosso 1º de maio, é lógico, vai ser as propostas da Conclate, porque são propostas para a gente levar a discussão no país todo. Então, vai ser na Praça Salles Miller, aqui no Pacaembu, em São Paulo, das 10 da manhã até o final da tarde do dia 1º, e com certeza vai vir muita gente. Vai ser, lógico, depois de 2 anos, fazer um ato grande, muito importante. E no ano eleitoral, um ano que está na nossa mão, mudar o que se fez nesse país. Está na mão dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população em geral, mudar essa situação. Então, é a única vez que nós temos o mesmo peso, o trabalhador, o pobre, né, a dona de casa, o mesmo peso que tem, o mesmo equilíbrio que o empresário, que o latifundiário, é agora, na hora do voto. É um voto para cada um. Então, nós temos a chance de fazer a diferença. E ponderar. Quem acha que está bom do jeito que está aí. Quem acha que tem que mudar, o Brasil voltar a crescer, voltar a respeitar as instituições, voltar a respeitar a democracia, fazer um país que nos dê orgulho, está na hora de mudar. Então, é isso que nós vamos fazer nesse 1º de maio, dar essa orientação política para os trabalhadores, para as trabalhadoras. E uma coisa que a gente tem que afirmar aqui, aproveitar a TVT. Não adianta só eleger o companheiro Lula com o Alckmin. Nós temos que eleger uma bancada de trabalhadores na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas. Nós precisamos que o trabalhador se faça representar. Hoje, dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, entre deputados e senadores, se nós, trabalhadores, tivermos lá 15, 14 representantes, é muito. E nós somos a maioria da população. Nós representamos a maioria da população, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Só que na hora da representação, nós estamos subrepresentados. Por isso, um alerta e um pedido que nós estamos fazendo com as centrais sindicais. Vamos votar nos companheiros do movimento sindical que estão se lançando, e tem diversos companheiros competentes se lançando a deputados federais, estaduais, lançando a senadores, para que a gente possa dar uma força dentro do Congresso para que o Lula tenha também essa força para poder mudar. Senão vai ter aquela briga, medida provisória para cá, medida provisória para lá, e a gente sabe que vai atrasar muito a retomada, que o país volte a crescer. Então, vamos votar em trabalhador. E se é trabalhador, vamos. Se você não gosta do candidato da CUT, vote no candidato da Força. Se não gosta da Força, vota do UGT. Tem candidato dos trabalhadores para todos os gostos. E nós queremos essa unidade também no Parlamento. Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Miguel, muito obrigada pela disponibilidade aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, e com certeza nós vamos mudar os rumos desse país com a participação da população em geral e principalmente dos trabalhadores. E para nós não tem mistério. Para trabalhador e trabalhadora, só a luta faz a lei. Muito obrigado. Abraço. Um abraço. Pessoal, intervalo rápido. Fica por aí, a gente já volta com Revista Brasil TVT. No início desta semana, o acampamento Marielle Vive, que é uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Valinhos, no interior de São Paulo, sofreu 2 atentados. Mais uma vez, disparos com arma de fogo foram desferidos na direção das famílias acampadas. O MST voltou a registrar boletim de ocorrência e cobra providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Tássia Barreto, que é da Coordenação Estadual do MST de São Paulo. Olá, Tássia Barreto, prazer em falar contigo, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, Cosmo. Muito obrigada pelo convite. Tássia, mais um atentado contra acampamento do MST, desta vez aqui no acampamento Marielle Vive, no interior de São Paulo. Fala pra gente como está o clima, como que se deu tudo isso, Tássia?
Pois é, Cosmo e telespectadores. Infelizmente, esse não foi o primeiro ataque que a gente sofreu no acampamento Marielle Vive. Nos 4 anos de existência do acampamento, a gente tem sofrido de forma frequente esses ataques. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um assassinato no acampamento Marielle Vive. O companheiro Luiz Ferreira, o seu Luiz, ele foi assassinado durante uma manifestação que exigia água no acampamento. Então, esses atos, né, esses atos de violência, e também o Marielle Vive, a gente sabe, não é uma especificidade, infelizmente, vários acampamentos, assentamentos sem terra, também sofrem esse tipo de ataques de violência, de assassinato. E esse domingo, no dia 10, a gente voltou a sofrer mais 2 atentados, então, com arma de fogo. O primeiro atentado foi por volta das 3 horas da manhã, então foi na madrugada, né, de sábado para domingo, quando um homem, né, com um carro, passou diversas vezes para acampamento, na frente, assim, mais ou menos umas 4 ou 5 vezes, e na última vez, então, ele devagarinho passa na frente com a placa do carro tampada, e então desfere tiros em frente à guarita do acampamento, em frente à portaria ali do acampamento, onde haviam pessoas que na hora se jogaram no chão, pessoas que na hora saíram correndo, inclusive pessoas com limitações, né, com dificuldades de locomoção e que ficaram machucados. Então, é muito grave, e quando a gente já estava todo mundo atordoado, né, voltou a acontecer, então, por volta das 8 horas da noite do mesmo dia, mais ataques com armas de fogo. Agora, Tássia, o que chama a atenção é que esses ataques eles vêm no momento após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ter postergado decisão que favorece movimentos contra despejos e desocupações. Como é que está a reação, como é que está o clima no acampamento Marielle Vive depois desses atentados, Tássia? Pois é, a gente fala que o povo que luta, né, que luta pela terra, não tem paz, parece, porque a gente tinha acabado de conseguir suspender a reintegração de posse, que estava prevista, né, para qualquer dia aí a partir de abril, e a gente, de novo, né, agora sofrendo esses atentados. Então, o clima é de tensão. A gente teve, por exemplo, crianças que não quiseram ir para a escola na segunda-feira, depois dos atentados, com medo, né, de perder seus pais, de acontecer alguma coisa com a casa deles. E os pais também, por exemplo, que estavam com medo que os filhos fossem para a escola e acontecesse alguma coisa no caminho, com o ônibus escolar. Então, é uma situação muito grave que atinge diretamente todos e todas acampadas, né? Então, a gente vê, né, que está relacionado, sim, com essa conquista que foi a suspensão dos despejos, né, até final de junho, que é um período muito curto, né, mas a gente sabe que já foi uma conquista, né, embora a gente deseje, né, que virem assentamentos, nossos acampamentos, e isso está relacionado também com um processo muito triste, né, e vergonhoso para o Brasil, que é a impunidade. Então, o assassino do seu Luiz, por exemplo, que matou o seu Luiz em 2018, em 2019, me desculpa, ele responde em liberdade. Ele é o confesso, ele confessou que fez um crime doloso, né, de assassinato e responde em liberdade. Então, para outros ataques que o acampamento já tinha sofrido com arma de fogo também nunca foi investigado. Então, é um cenário muito crítico que torna muito difícil a vida de todas as famílias. Agora, Tássia, esse local do acampamento Marielle Vive era uma área abandonada, sem utilidade. O movimento ocupa essa área, transforma essa área em produção agroecológica e após todo esse trabalho vem aí o proprietário e reivindica o direito à terra. Ela estava abandonada. Por que isso acontece? Porque tanta terra ainda no estado de São Paulo, Tássia, fica sem abandono e quando os movimentos sociais ocupam e dão uma destinação para essas terras ocupadas, aí do nada aparece o proprietário reivindicando a terra. Justamente, Cosme, essa é uma injustiça, né? Um problema agrário muito grave que a gente vê as cidades, né? Que nem aqui nós estamos na região metropolitana de Campinas, então é uma região com um número muito grande de trabalhadores e trabalhadoras em situação de trabalho precário, sem conseguir pagar aluguel, muitos inclusive em situação de rua, né? Então, é um passo, né, que a gente tem toda essa pobreza, essa miséria, a gente tem grandes latifúndios, a gente tem propriedades privadas, né, que não cumprem a sua função social.
E isso não é eu ou você, né, que estamos falando que eles têm que cumprir, é o que está na Constituição Federal. Então, o Movimento Sem Terra atua simplesmente para que o nosso direito à reforma agrária, o nosso direito à terra seja garantido, né? E a ocupação, então, é para, inclusive, a gente cobrar, né, dos órgãos responsáveis pela reforma agrária para que essas áreas que estão improdutivas exerçam, sim, sua função social. Tássia, já que você tocou no ponto da reforma agrária, no próximo dia 17 será festejado o Dia Nacional da Reforma Agrária em todo o país, né? Como é que está essa questão? Como é que está a distribuição de terra, o processo da reforma agrária no país? A gente sabe que nos governos Lula e Dilma avançou bastante essa questão. Como é que está a questão da reforma agrária nesse atual governo de Jair Bolsonaro, por exemplo? Então, a gente tem sofrido, né, os ataques físicos, né, como o caso do seu Luiz, como o caso que aconteceu no acampamento, mas também um ataque no desgaste, no fim da política pública da reforma agrária, que esse é o objetivo desse governo, que a reforma agrária deixe de existir e que o latifúndio possa continuar desmatando, continuar matando, continuar poluindo e continuar de ficar improdutivo, né? Então, a gente, infelizmente, tem sofrido o esvaziamento do nosso órgão principal, né, de reforma agrária, que é o INCRA, e temos, inclusive, né, pessoas da UDR que são assassinos, que são pessoas que contratam, né, assassinos para matar o povo organizado que luta pela terra, e essas pessoas que estão agora no controle da pasta da reforma agrária, da pasta da questão das terras no Brasil. Então, o governo Bolsonaro, ele não só não fez novos assentamentos, ele atacou os assentamentos que existem e os acampamentos estão nessa condição muito precária, inclusive sofrendo violência a partir do esforço dele, né, de sempre fazer essas tentativas, né, e falar que precisa morrer, que vai matar, que tem que armar, assim como seus seguidores e seus deputados, né? Nós estamos falando isso em nível nacional, do ponto de vista do governo de Jair Bolsonaro. Mas vamos trazer essa discussão para São Paulo. Como é que está essa questão no estado de São Paulo? Porque existia na Alesp projetos polêmicos envolvendo essa questão da reforma agrária, doação de terras à iniciativa privada, né? E aí prejudicar demais os acampamentos, a agroecologia, a agricultura familiar. Como é que está no estado de São Paulo essa questão, Tássia? Então, a gente teve muitas perdas, né? Também o João Dória, ele agiu, né, também para acabar com a reforma agrária. Eles não podem aceitar que tenha um povo organizado, assentado, que esteja produzindo alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Eles querem tirar ainda os nossos assentamentos e colocar nas mãos de fazendeiros, privatizar as nossas áreas. Então, no ano passado, passou um PL que faz um processo intensivo de privatização dos assentamentos e também possibilita, facilita que grilagens sejam regularizadas. Então, a gente tem o ITESP, também tem sido, né, que é o órgão aqui do governo do estado, da reforma agrária, tem sido atacado e diminuído muito suas funções, e assim a gente vem ver paulatinamente que a nossa pauta principal, que é tão importante para o Brasil e para o nosso futuro, né, dos nossos filhos, nossos netos, que é a questão ambiental vinculada à produção de alimentos saudáveis, ela vem sendo atacada diuturnamente pelo governo estadual e pelo governo federal. Tássia, como é que o movimento, o MST, lida com essa questão da especulação imobiliária, né? Terras que estão desocupadas, sem nenhuma utilidade social, e aí do nada aparece donos, proprietários, né? Aí, digamos, a tida especulação imobiliária. Como é que o movimento lida com essa questão? Como é que está essa questão do ponto de vista com as autoridades, por exemplo? Muito importante sua pergunta, Cosmo, porque ela dialoga diretamente com o acampamento Marielle Vive e esses ataques que a gente tem sofrido, né? Porque a região onde se encontra o acampamento, em Valinhos, é uma região de grandes condomínios horizontais de luxo, aqueles condomínios que são caríssimos, né, com aquelas mansões caríssimas, que principalmente, né, pessoas que trabalham em Campinas, em São Paulo, escolhem então morar em Valinhos para ter uma qualidade de vida, por estar mais perto do ambiente e fugir do que eles chamam, né, do que eles acham que é o caos urbano, a violência urbana. Então,
essas terras, assim como as terras que estão com o agronegócio, são terras que precisam cumprir sua função social. E é o caso da fazenda que a gente ocupou no Marielle. Só para vocês terem uma ideia, ela se chama Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários. Então, eles nem têm vergonha de colocar no nome da fazenda que eles querem utilizar essa terra para conseguir rendas extraordinárias, lucros extraordinários, ao passo que a gente está passando fome e que a função social da terra não é cumprida. Então, é muito grave, a nossa luta também é contra a especulação imobiliária. Tássia, nós estamos falando de quantas famílias exatamente no acampamento Marielle Vive e o que de fato o acampamento já produz? Nós somos 450 famílias, cerca de 450 famílias. Nós estamos, né, agora, passou, né, dia 14 de abril, a gente está fazendo 4 anos, e era uma fazenda que estava num pasto, sabe aquele pasto que não tem nem boi, nem gado, então estava completamente abandonada, uma terra muito descuidada, uma terra seca, e que a gente está conseguindo produzir. Coletivamente, a gente tem uma horta mandala, que a gente chama que é a nossa escola de agroecologia, que através da nossa horta a gente produz alimentos para a cozinha coletiva que existe no acampamento desde o primeiro dia, e distribui refeições para todas as pessoas que precisem, né, que estejam no acampamento, que precisam se alimentar, e também para vender. Então, a gente participa de feiras, de várias vendas, né, além da doação e da solidariedade para outras comunidades, para a própria Santa Casa de Valinhos. Além disso, cada acampado e acampada tem o seu quintal agroecológico com produções variadas, né? Que são, a gente produz principalmente hortaliças, frutas, verduras, legumes, mandioca, e aí a gente faz bolo de mandioca, a gente faz artesanato, as mulheres têm um coletivo que se chama As Marielles, que também tem uma série de produtos, né? Que elas confeccionam. Tássia, você trouxe um dado muito importante, porque a experiência do MST em todo o Brasil já prova o quanto é possível produzir alimento saudável, a produção de arroz orgânica, que sai ano entra ano, o MST bate recordes de produção de arroz orgânica lá no interior do Rio Grande do Sul. E você trouxe essa informação muito importante do acampamento Marielle Vive, de uma terra totalmente abandonada, como você bem falou, não era nem pasto, totalmente lá, não era usada para nada, absolutamente nada. O movimento social vai lá, ocupa, começa a produzir não só hortaliças e legumes, mas também toda essa questão do artesanato e a questão social dada como escola. E do nada, após o movimento ocupar, aí surge os proprietários querendo retomar a terra, né? Essa luta do MST, ela se repete não só esse exemplo do Marielle Vive, não só aqui em São Paulo, mas imagino que em todo o Brasil, né, Tássia? Exatamente. Em todo o Brasil, inclusive, a gente está agora em abril, né? Num mês de luta, vai ser a nossa jornada de luta pela reforma agrária, por terra, teto e pão. Nessa luta, né, no Brasil inteiro, os acampamentos, os assentamentos, a militância do Movimento Sem Terra vai estar em luta, fazendo várias ações, desde defesa do território, né, como é o caso do acampamento, que a gente está no sábado, né, agora, fazendo um ato político, mas no Brasil inteiro a gente vai fazer ações de solidariedade, ações de ocupação de terra, marchas, né, como já iniciamos, e também ações de estudo, de formação, de encontros com a companheirada. Então, a luta pela reforma agrária, a gente está dando luz, né, ao caso aqui do acampamento Marielle Vive, muito pelos ataques, né, esse processo de luta e resistência que estamos sofrendo, mas é um processo que acontece no Brasil inteiro e também outros movimentos sociais, a própria luta por moradia que luta contra a especulação imobiliária, né? Então, a gente precisa fortalecer os movimentos sociais, fortalecer as organizações populares para a gente acabar com esse privilégio, infelizmente, que é o privilégio da moradia, que é o privilégio da terra, que é o privilégio da alimentação. Tássia, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero perguntar para você como é que está a questão da apuração dos atentados no acampamento Marielle Vive. O que o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, fala a esse respeito? Então, é aquilo que eu falei, né? O Eldorado dos Carajás, né? Por que a gente faz essa nossa jornada de lutas em abril? Foi por conta do massacre de Eldorado dos Carajás, com 21 mortos, né? Em 96. Imagina, tá 26 anos, né? Desse massacre e ainda continua impune.
o assassino do seu Luiz, que tem gravação de vídeo dele assassinando o seu Luiz numa manifestação, continua impune. Todos os outros atentados que nós sofremos no acampamento, né, desde o dia 1 do nosso acampamento, continuam impunes. Então a gente precisa de muita mobilização, Cosmo e todos e todas, né, para que a gente exija que isso seja cumprido, né, seja punido, todos esses malfeitores, né. Então a gente pressionou, então a gente fez boletins de ocorrência, a gente fez uma reunião com o secretário de Segurança do município de Valinhos, que se famílias de averiguar, e estamos cobrando também as outras instâncias. Para isso, a gente está contando com os direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, da Alesp, também a gente está em contato com a bancada de esquerda da Alesp, para a gente tentar pressionar o governo do Estado e todos os responsáveis, né, que podem sim punir essas pessoas. Perfeito. Tássia Barreto, da Coordenação Estadual do MST no Estado de São Paulo. Obrigado, muita sorte e força para vocês aí no acampamento Marielle Vive, viu? Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço. Combinado. Até mais, Cosmo. Um abraço a todo mundo. Abraço. E o nosso momento cultural de hoje é com a cantora e compositora potiguar Dani Cruz. Depois dos trabalhos Minha Receita e Afoita, ela lança agora um álbum autoral intitulado Elas Querem Samba. A ideia é resgatar o protagonismo das mulheres no samba e apresentar outros temas, como a ancestralidade, a fé e a cultura nordestina. Vamos acompanhar. Alarde, a tempestade de um coração bravio, é de sumir a coragem de um pescador em margens solitárias do vazio. Antes de ir, ele já me parte. No mar enterro o desejo de chorar, enquanto vai embora sem medo. Saudade vem trazendo a chuva. Choram de mistério as águas, arrastam-me as ondas. Cuida de mim, Araodoia. Cuida de mim, Araodoia. Destino no horizonte alarde, a tempestade de um coração bravio, é de sumir a coragem de um pescador em margens solitárias do vazio. Antes de ir, ele já me parte. No mar enterro o desejo de chorar, enquanto vai embora sem medo. Saudade vem trazendo a chuva. Choram de mistério as águas, arrastam-me as ondas. Cuida de mim, Araodoia. Cuida de mim, Araodoia. Choram de mistério as águas, arrastam-me as ondas. Cuida de mim, Araodoia. Cuida de mim, Araodoia. Por cima das ondas, com olhos brilhantes ela surgirá, cabelos varrendo o mundo
É feito de pérolas o seu colar. Seus filhos levantam as cabeças com fé para lhe admirar. Não faltam presentes do povo que corre para saudar. Aflitos encontram consolo, a força para o caminhar. Seu sopro de flores alimenta e traz motivos para amar. Surgindo, vem forte os tambores, o som da rainha do mar. Cuida de mim, Ara, Odoia. Cuida de mim, Ara. E com esse belo clipe maravilhoso, a gente termina mais uma edição do Revista Brasil TVT, que teve hoje a participação da minha colega Thalita Galli. Obrigado, Thalita. Sempre um prazer, Cosmo. Boa noite. Maravilha. Pessoal, a pandemia ainda não acabou, portanto, muito cuidado. Se cuidem e obrigado pela companhia mais uma vez de todos vocês aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Se cuidem e a gente se vê no próximo sábado. Tchau!